lance da missão. Qual que seria hoje, para o pessoal entender, a missão da igreja, pastor? Antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, a missão da igreja é ser fiel a Deus. Você não para pra pensar nisso, né? Quando a gente fala de missão, a gente sempre acha daquilo que fazer pelos outros. Eu pego a missão por um outro ângulo. Eu abordo a missão de outro ângulo, né? Que foge do convencional. Então, a primeira missão da igreja é ser fiel a Deus. Por isso, para mim, a questão de modelos bíblicos, não quero saber se está dando certo, cara. Quero saber se é bíblico, entendeu? Não quero saber quantas pessoas você está ganhando para Jesus, tal, entendeu? Quero saber se o modelo que você está usando é bíblico. Isso interessa, mas sim, para Deus, a primeira coisa que mais interessa para Deus é obedecer, em primeiro lugar, entendeu? Tem aí a questão que eu sei também que você conhece, que você já comentou comigo, que é até do livro do John Piper, né, do Alegre em Seus Povos, né? A gente precisa entender que a missão se faz necessária onde não tem adoração a Deus. A missão um dia vai ter fim, entendeu? Adoração não. Adoração não. Então a missão é para fazer com que mais pessoas adorem a Jesus, entendeu? A missão não é para encher um galpão, não é para encher nada disso, entendeu? Então, primeira coisa, se eu estou fazendo missão para Deus, sempre me perguntavam, né? A gente tem uma religiosidade, a gente é mais religioso. Eu tenho pregado sobre religiosidade na minha igreja e eu descobri que eu sou religioso, muito mais do que eu achava, entendeu? Eu achava que eu não era. Mas nessa série de pregações sobre religiosidade que eu tenho feito lá, eu descobri. E isso não é para ficar bonitinho não, sabe, pastor? É porque é verdade. Às vezes eu estou pregando, né? Minha esposa está aqui, ela sabe, às vezes eu estou pregando e no meio da pregação eu, caraca, como eu sou religioso, não tinha pensado nisso. Então a gente, mesmo nós que achamos que não somos, né? Nós somos muitos religiosos, apesar de ir para a igreja de boné, de bermuda, de ter piercing, ter tatuagem, cantar worship, a gente é muito mais religioso do que a gente imagina. Então eu sempre ouvia uma pergunta que era assim, não, mas para onde que vão as pessoas que se convertem, essas meninas que vocês ganham à noite, elas vão para onde? E eu, bem tranquilamente, sempre respondi, para onde Deus quiser levar. Entendeu? Porque a gente está usando a missão para o nosso benefício, está usando o evangelismo para o nosso benefício. Quando nós falamos de evangelizar, tem uma fala do Jeremias Couto, pastor, que ele diz o seguinte, fazer missões não é estabelecer a placa da tua igreja. Fazer missões é estabelecer, fundar estacas do reino. Sim. Entendeu? Entendi. Então, fazer missões não é você levar a sua denominação. Fazer missões é você levar o reino de Deus. E a gente está usando isso para o nosso benefício quando a gente... eu acho até que falei isso lá na igreja, né? As pessoas falam de fazer missões, elas falam de levar a igreja, né? E não é. Então eu nunca tive esse problema. E sempre vinham me perguntar como se estivessem muito preocupados, né? Não, mas e essas meninas? Vão para onde? Tem uma história legal que é quando a gente foi fazer o retiro. Quando a gente começou o retiro para pessoas em situação de rua, que também não foi ideia minha, né? E nem acho que a gente começou isso. Como diz Salomão, né, não tem nada novo debaixo da terra. Mas eu sei que a gente fez isso no advento do Facebook, quando o Facebook estava bombando. Então acho que ganhou notoriedade, como a gente diz hoje, viralizou por causa disso, né? E eu nunca tinha ouvido falar sobre retiro para pessoas em situação de rua, nunca tinha ido em não conhecia. Mas um dia a gente estava na rua, fazendo um trabalho que a gente fazia toda sexta-feira na rodoviária lá de Macaé, onde ficava ali, né? O pessoal da rua dormia ali na rodoviária. E toda sexta-feira a gente estava ali com eles. Uma sexta-feira, quando a gente saiu, quando a gente estava indo embora, a gente atravessou a rua. Quando eu cheguei do outro lado da rua, o cara gritou: Pastor! Ô, pastor! Aí eu virei com o peito igual de pombo, todo estufado, né? Falei, o cara vai me agradecer, né? O cara, pô, tal. E aí, quando eu virei, ele falou assim pra mim: Pastor! Olha só, a gente aqui na rua não quer só comida não, tá, pastor? A gente também quer se divertir, quer jogar futebol, tá? Aí na hora eu murchei. Falei, caramba. Falei pro cara, entra no carro, liga esse carro, vambora, me tira daqui.
Porque ele estava mostrando a insatisfação dele. Em outras palavras, ele estava falando pra gente o seguinte: cara, vocês vêm aqui toda sexta-feira pra fazer a mesma coisa. Só pra trazer roupa e comida. A gente não quer só roupa e comida, não, cara. A gente quer outras coisas. A gente é ser humano igual vocês. E aí cheguei em casa, né? Eu custei muito pra dormir nesse dia. Aí fiquei enrolando na cama e perguntando pra Deus: Deus, por que eu nunca percebi isso? Fiquei me cobrando. Eu tô na rua. Não era tanto tempo, mas a gente já estava fazendo esse trabalho já há 2 anos. Eu falei, por que eu nunca percebi isso? Que os caras não querem só roupa e comida, que os caras querem se divertir, os caras querem jogar um futebol. Aí você falou comigo, é simples, Alan. É porque você nunca olhou para eles como um ser humano igual a você. Nossa. Então já tinha tomado uma na rua dos caras. Toma. Aí cheguei em casa e tomei outra de Deus. Você nunca olhou para os caras como um ser humano igual a você, Alan. Aí, senhor, você vive só de roupa e comida, lá? Aí eu falei, não, senhor. Então por que você acha que eles vão viver? Você acha que você é melhor que eles? Aí eu falei, não, senhor. Aí o senhor falou comigo, pois é, você está certo. Vocês estão em posições diferentes, mas você não é melhor que eles. Aí eu falei, tá, então vamos fazer, né, o retiro. E aí, daí veio a ideia do retiro. Mas eu falo também que a ideia mais desse cara que gritou comigo, né? E quando eu fui começar a fazer o retiro, aí eu comecei a postar, gente, um retiro para pessoas em situação de rua, começamos a divulgar na internet. Nessa época, cara, a nossa igreja era uma igreja muito grande, entendeu? Era uma igreja de 10 pessoas. A gente tinha 10 pessoas na igreja. 6 eram jovens adolescentes mesmo. Os mais velhos eram eu, minha esposa, e a irmã da minha esposa e o cunhado dela. E vamos fazer o retiro. Começamos a postar na internet, não sabia o que ia dar. Fui postando na internet, tal. E aí o pessoal, como que é isso? É um retiro para pessoas em situação de rua? Eu falei, cara, não sei. A gente vai levar os caras, entendeu? Vai ser um retiro. Levar os caras para tomar banho de piscina, jogar futebol, que é o que eles falaram com a gente. Como vai ser, eu não sei. E aí o pessoal foi se mobilizando, tal. Aí de repente, cara, um monte de pastor começou a chegar para mim, mandar mensagem, e perguntar, e depois, pastor, você vai fazer o que com esses caras? Isso é muito interessante, cara. Aí eu, nada, pastor. Falei, não, você não vai fazer nada? Eu falei, não. Você vai ficar para algum lugar? Eu falei, não. Eu vou pegar eles na praça, na sexta-feira, domingo depois do almoço, eu vou botar eles lá. De novo, eles vão pro retiro e depois vão voltar, ué. Aí os pastores começaram, não, mas você tá errado. Você tá fazendo pela metade. Olha a religiosidade. Você tá fazendo pela metade. Mostrando uma preocupação, né? Sim. Não pode, você tá fazendo pelas coisas pela metade. Você vai pegar os caras na rua. A religiosidade é bem assim, entendeu? Então faz, né? Você vai pegar os caras na rua, vai levar para um retiro, vão ficar 2 dias lá com você e depois você vai botar os caras na rua de novo. Aí eu comecei a olhar e falar, pô, cara, é mesmo, esses caras tão certo, né? Pô, eu vou pegar os caras na rua, passar 2 dias comigo e depois vou botar os caras na rua de novo. Pô. Aí me desanimei. Falei, cara, não vamos fazer retiro nenhum, cara. Meu Deus. Aí tava assim, mal. Aí nisso um cara que eu não conhecia entrou em contato comigo. O cara lá de Petrópolis. Petrópolis para Macaé dá quanto tempo? Mais ou menos? Mais 5 horas. 3, 4 horas. 3, 4, né? Umas 4 horas por aí, né? De carro tá umas. Que eu faço conta por ônibus, demora mais. Mas o cara ia vir de carro, é umas 4 horas, isso daí. 1 hora até o Rio e depois do Rio para Macaé mais 3 horas. E aí o cara, eu fiquei sabendo que você vai fazer um retiro para pessoa em situação de rua, tal, eu vou aí que eu quero ajudar você. Eu falei, pô, beleza. Aí o cara, eu vou levar uns negócios que eu tenho aqui. Eu falei, pô, obrigado, traz aí, cara, tal. Aí o cara chegou, eu morava no 3º andar, eu morava num prédio, 3º andar, e só tinha escada, não tinha elevador nem nada. Me assustei. Quando o cara chegou lá, o cara chegou com uma saveira, uma pampa, não sei, e cheia de fruta, legume, essa parte de fruta e legume, cara, aqueles fardos fechados de batata, de laranja. Quando eu vi aquilo, me deu até uma tristeza, porque eu falei assim, como é que eu vou jogar isso lá pro 3º andar onde eu moro, subir com isso tudo nas costas, né? Mas eu falei, cara, não, amém, vambora, né? Glória a Deus, que veio os negócios. Aí a gente subimos com tudo que ele tinha levado, coloquei lá em casa. Quando a gente desceu, chegou lá embaixo, eu ia me despedir do cara, eu felizão com o cara. Aí o cara virou pra mim e falou assim, pastor, posso fazer uma pergunta? Aí eu falei, pode. Aí ele, você vai levar os caras pro retiro, vai ficar lá com vocês, e depois?
Quando o cara perguntou e depois, maluco, eu falei assim, depois o quê? Depois nada, eu já tava nervoso, entendeu? Depois eu vou botar os caras de novo lá na praça e é isso. Aí o cara pra mim, não, pastor, é porque eu administro 4 casas de recuperação, 3 masculinas e uma feminina. Se eu quiser mandar alguém lá pra mim, pode mandar. Eu falei, tá bom, obrigado, né? E, enfim, eu tava querendo terminar, mas aí esse cara apareceu lá com o carro cheio, né, levando as coisas lá pra gente. E depois disso, o Senhor veio e me perguntou. Que aí eu fiquei assim, pô, Deus, e agora? É pra eu fazer o retiro? Não é? Tal. Aí o Senhor falou comigo, Alan, o que eu mandei você fazer? Aí eu falei, o Senhor mandou a gente fazer o retiro. Aí ele, é isso mesmo. O Senhor trabalha muito comigo assim, me fazendo perguntas assim, né? E aí o Senhor me perguntou, Alan, fazer menos do que eu mandei é pecado? Aí eu falei, pô, Deus, fazer menos do que o Senhor mandou, eu acho que é pecado. Aí ele, e fazer mais do que eu mandei é pecado? Aí eu falei, pô, Deus, eu vou chutar, se fazer menos é pecado, eu acho que fazer mais deve ser pecado também, né? Aí ele, é isso mesmo. Alan, eu não mandei você tirar ninguém da rua. Eu mandei você fazer um retiro, entendeu? Para pessoas em situação de rua. E ali cara, é isso, eu vou fazer o retiro. Aí quando vinham me perguntar de novo, os pastores, não, mas você vai fazer, o que você vai fazer com os caras depois? Eu falei, não, depois eu vou botar na praça, pastor. Entendeu? Não, mas você tá errado, não pode, você tá fazendo as coisas pela metade. Eu falei, pastor, vem cá, onde que o senhor mora mesmo? Porque, não, onde que o senhor mora mesmo, que eu esqueci? Eu moro no Rio, tal. Eu falei, qual é o endereço, pastor? Não, mas por que você quer o endereço? Aí eu falei, não, porque o senhor tá tão preocupado com o que eu vou fazer com os caras, e depois eu vou mandar tudo pra tua casa. Então, aí eles, eu falei, se você não quiser me dar o endereço da tua casa, me dá o endereço da igreja, manda pra tua igreja, então. Já que o senhor tá preocupado, né, que eles vão voltar pra rua. Aí eles, cara, não, mas não sou eu que estou fazendo o retiro. Entendeu? Aí eu falei, é isso mesmo, pastor, exatamente. Não é o senhor que está fazendo, então não se meta. Sou eu que estou fazendo. Entendeu? E ali eu aprendi que Deus não quer que a gente faça tudo. Deus quer que a gente faça alguma coisa. E eu estava fazendo alguma coisa. Para Deus fazer alguma coisa é melhor do que fazer nada. Entendeu? Então, a partir do momento que eu decidi, aí começou a aparecer esse cara com as cadeiras, apareceu outros, entendeu? Mas e é assim, então eu não posso, a gente é que tem isso de querer tudo certinho, entendeu? Não, eu já tenho lugar para levar, tal, a gente tem essas preocupações, e depois você evangeliza essas garotas, elas vão para onde? Cara, são de Deus, Deus vai guiá-las para o melhor lugar, entendeu? A minha parte é levar o reino de Deus. Eu não posso ficar preocupado, não, eu tenho que trazer para uma igreja. Não, mas é porque depois vai para a igreja, quem garante que vai cuidar? Cara, quem garante não sou eu. A palavra diz que Apolo plantou, Paulo plantou, Apolo colheu, mas é Deus quem dá o crescimento. Entendeu? Eu vou ficar preocupado se lá não vai... Cara, Deus vai guiar. Se elas se converterem é porque Jesus atraiu. E esse mesmo Jesus vai guiar. É óbvio que eu sempre falo, se quiser, a minha igreja fica em tal lugar. Mas a gente sempre orientou, por exemplo, no caso das meninas, a elas irem para a igreja mais próxima da casa delas. Entendeu? A menina mora lá do outro lado da cidade. Aí eu vou dificultar, falar que a menina tem que sair de lá para ir na minha igreja, cara. Entendeu? Eu quero a igreja mais próxima para ela, para que ela não tenha desculpas de não poder ir. Aí a gente fala, você vai, se você não se encontrar em nenhuma igreja e quiser visitar a nossa fica em tal lugar. Entendeu? Então a religiosidade ela se esconde nesses detalhezinhos que na verdade não edificam em nada o reino de Deus. Para onde essas meninas vão, o que você vai fazer depois, vão lá e a gente vai estar pregando lá, fazendo o trabalho da nossa igreja. Não, cara, eu sempre falei, cara, a gente leva o reino de Deus. Entendeu? E Deus dá o crescimento, Deus direciona essas vidas. Então a gente tem que tomar cuidado para não estar fazendo a coisa certa da forma errada. Por isso que o modelo é tão importante. Por isso, repito, o modelo bíblico é tão importante. Porque você pode estar fazendo a coisa certa, mas de uma forma errada. Eu ouvi isso de um pastor numa igreja que eu preguei há muitos anos atrás, e era um fórum, e só tinha assim, pastor fera, até pastores conhecidos nacionalmente e tal.
E tinha um desses pastores que ele trabalhava há 20 anos, sabe? Na rua, tinha casa de recuperação. Uhum. E quando eu sentei ali, tinha pouco tempo também, foi mais ou menos nessa época, tinha 2, 3 anos que eu estava trabalhando nas ruas. Uhum. E eu falei, cara, o que eu vou falar? Falei, eu vou sentar aqui e vou ficar quieto. Uhum. Entendeu? O cara trabalha 20 anos com isso, tirando gente da rua, o cara tem casa de recuperação. Entendeu? Eu tenho o dízimo dele. Entendeu? Eu tenho 2 anos, o cara tem 20. Né? E outros pastores feras lá, tal. E aí veio uma pergunta, né? E era uma roda, assim, era um fórum. E a pergunta foi uma pergunta: o que acontece se a igreja fizer trabalho social sem o entendimento do reino de Deus? Eu olhei aquela pergunta para mim, ela era simples. Falei, cara, muito fácil. Pô, o que acontece se a igreja fizer trabalho social sem o entendimento do reino de Deus, ela vira uma ONG. E passei o microfone. Eu falei, tinha um tempo para responder, 1 minuto e meio. Eu falei, não, daí eu respondo com 5 segundos. Se a igreja fizer trabalho social sem entendimento do reino de Deus, ela vira uma ONG, se torna uma ONG. E passei o microfone para todos os outros pastores. Não importa. O que importa é que a igreja esteja fazendo. Como que a igreja faz, não importa. Tal, aquela coisa que eu estou falando aqui desde o início, né? Então, estão preocupados com o resultado. Mas olha que interessante. A coisa mais importante não é resultado. A coisa mais importante é o processo. A gente foca no resultado. A gente sempre quer o resultado. Mas é o processo que determina qual resultado que a gente vai ter. Então, na verdade, o processo é mais importante do que o resultado. Entendeu? Sim. E às vezes é por isso que as pessoas não têm o resultado esperado. Porque elas estão tão focadas no resultado, que eu repito, quando você planta, você quer a colheita. A gente sempre quer o resultado, é óbvio. Só que o que a gente não entende é que a colheita depende do processo de plantio. Então a forma como eu estou fazendo é muito importante. Para Deus não é assim, não. Para Deus não, o que importa é o que vocês estão fazendo. Mas aí todo mundo respondeu isso. Aí cara, eu sou o único errado? Putz, grilo, né? Aí eu falei, não, peraí. Quando todo mundo respondeu, eu falei, cara, me empresta aqui, deixa eu só falar uma coisinha. Aí comecei a falar, cara. Fui falando só, Deus, cara, para Deus não é assim. Deus não quer que a gente faça sem entender. Deus quer que a gente tenha entendimento do que a gente faz. Quando vocês vão para a rua, vocês sabem por que vocês estão indo? Deixa eu contar uma história. Aí contei uma história que Deus me fez uma vez que eu estava levando meus filhos para a escola. Eu estava com minha filha e meu filho, os 2 eram pequenos, levando para a escola, e de repente no meio do caminho Deus me perguntou assim, Alan, por que você vai para as ruas? Aí eu falei, eu vou porque os caras estão morrendo de fome, né? Eu vou lá, eu tenho que ir lá dar comida para eles. Se eu não for, ninguém vai fazer isso. Aí Deus, tá. Então você vai porque os caras estão morrendo de fome, né? Você vai porque se você não for, ninguém vai fazer isso. Você vai para dar comida para eles, né? Eu falei, E achei que eu era bom, né? Tal. Aí Deus, Alan, em primeiro lugar, você é muito presunçoso. Antes de você nascer, eu já cuidava desses caras. Nossa. Se esquece que a palavra diz que o Senhor é pai dos órfãos, né? Pai de pobres e pai dos órfãos. E aí o Senhor vai dizer, foi me dizer, antes de você nascer eu já cuidava desses caras. Aí eu falei, tá bom. Entendi, Deus. Aí ele perguntou, você vai porque você vai dar comida para eles? Eu falei, Aí você falou comigo, faz isso não, mano. Comida se dá pro teu cachorro, pro teu animal. Que você pega lá, bota num prato e você dá comida para ele. Falou, com outro ser humano, Alan, você come junto com ele. Você não dá comida para outra pessoa, você come junto com outra pessoa. E por último, você vai porque eles têm uma necessidade, Alan? Aí eu falei, né, Senhor? Aí ele, então eu quero te dizer que você já chegou atrasado. Você deixou a necessidade surgir. E aí foi quando o Senhor me deu uma palavra, que é uma das palavras que mais marcam o meu ministério, essa frase. Né, que não seja movido por necessidade, seja movido por amor. O amor se antecipa. Porque o amor se antecipa. O amor chega primeiro. O amor não deixa a necessidade surgir. E aí o Senhor falou comigo, quando o seu filho está com fome, Alan, você... primeiro o Senhor perguntou, você espera o seu filho estar com fome, Alan, para você dar comida para ele? Aí eu falei, não. E você dá comida para o seu filho? Eu falei, não. Né? O que a gente faz? A gente senta na mesa junto com os nossos filhos, né? Aí ele falou, Alan, você espera a calça do seu filho pegar no meio da canela para você dar uma calça nova para ele?
Aí eu falei, não, Senhor. Alan, você espera o tênis apertar os dedinhos do pé dos seus filhos e eu com meus 2 filhos levando para a escola. Estava no caminho para a escola. Você espera o tênis, o sapatinho dos seus filhos apertar os dedinhos deles para você comprar um tênis novo? Aí eu falei, não, Senhor. Aí ele, por que, Alan? Que você não espera o seu filho sentir fome? Por que você não espera a calça dele pegar no meio da canela? E por que você não espera os sapatos apertarem seus dedos? Aí eu falei, é porque eu amo meus filhos. Aí o Senhor falou comigo, é isso que eu quero de você, Alan. Eu quero que você ame os meus filhos. Até hoje, quando eu falo isso, eu me emociono. É isso que eu quero de você. Eu quero que você ame os meus filhos. Porque nós não estamos amando os filhos de Deus. E essas pessoas são filhos de Deus, entendeu? Então não dá para você fazer isso sem amar as pessoas. Você pode achar, porque as pessoas estão indo para dentro da tua igreja. Você pode achar que você está fazendo algo, mas, cara, sem amor, sabe? Tudo isso é em vão, é vazio, cara. Antes, né? Não tiver amor. Entendeu? Então, a gente faz muito mais para um desencargo de consciência nossa. Para dizer que nós fazemos. Por isso que nós mostramos tanto. Entendeu? Olha o que a gente está fazendo, tal, né? Mas não é motivado por amor. A gente, quando ia para a praça, quando ia para a rodoviária, a gente nunca foi lá dar comida para os caras. A gente fazia isso. A gente chegava lá, levava um café, dava para os caras, a gente sentava e comia junto com eles, conversando com eles. E aí o que a gente ouvia? Pô, vocês são diferentes. E quando a gente estava na rodoviária, a gente via várias vezes. A gente já teve que comer tudo que a gente levou. Porque a gente já chegou várias vezes e tinha gente de carro passando. Cara, e um dia eu vi, não foi ninguém. Eu não tô falando assim pra você. Não, que eu ouvi dizer. Tô falando que eu vi. Eu vi que chegou um carro, o cara baixou o vidro do carro, um tantinho, só o espaço para passar uma quentinha. Ele baixou o vidro do carro, só aquele espaço, e pelo aquele espaço ele botava de dentro do carro, sem sair do carro, ele dava quentinha. Foi distribuindo a quentinha. Quando os caras abriram, deu vontade até de comer a quentinha dos caras. Cara, tinha até batata frita na quentinha e aquela fumacinha cheirosa, comida boa. Mas aí é o que eu falo, o amor tava na intenção, não tava no fundamento. Porque aí, pô, Matheus, a gente fez uma comida de qualidade. A gente pôr melhor comida. Mas, cara, chegou lá, era a mesma coisa. É a mesma cena que você vê dos... não sei qual é o nome do pessoal de zoológico, dos tratadores de zoológico, que dão comida pro leão, pra zebra, pro macaco, entendeu? O cara abriu um tantinho assim o vidro do carro, só o espaço para passar a marmita, e por ali dava. A comida era ótima, mas, cara, não tinha interação com o ser humano. Evangelizar, cara, é amar outra pessoa. Fazer missões não é viajar para outro lugar. Fazer missões é começar a amar alguém. Entendeu? A gente tem que desconectar, igual eu falei, cara, eu sempre procuro abordar um outro ângulo da missão. Pra gente, a missão é ir. É ir. Pra Deus, a missão é se tornar. Eu tenho que me tornar Cristo pro próximo. Se eu não me torno Cristo para quem está do meu lado, não adianta eu ir para a África. E aí tem uns caras que parece que quer tirar do contexto que você fala. Tem uns caras que, sabe, que são chato. Uma galera chata pra caramba. Não, mas tem que alcançar. Deus falou que até os confins do mundo. Porque missões transculturais faz parte. Eu não tô falando contra isso, infeliz. Eu não tô falando que não faça parte. Eu não tô falando que não tem que ir pros confins da terra. Eu não tô falando que não tem que alcançar os povos não alcançados. Eu estou dizendo que eu não posso esperar ir para fazer alguma coisa. Porque se estando aqui eu ainda não comecei a amar quem está do meu lado, eu não vou fazer missões quando eu for. Aí é essa mentalidade que tem que mudar. Porque a galera acha que eles vão para a África fazer missão. Olha a mentalidade de colonizador. Entendeu? Essa mentalidade é a mentalidade de colonizador. Estou indo lá para colonizar. Não, a gente está indo para fazer missões. Cara, eu não estou indo para fazer missões, eu estou indo para amar aquelas pessoas. Então, por isso que a gente tem que entender que a missão começa não quando eu vou, mas quando eu me torno. Eu me torno Cristo para quem está do meu lado. E aí eu ajo com compaixão na vida dessa pessoa, igual Jesus agiu com compaixão na vida de Zaqueu, na vida de Bartimeu, e movido de íntima compaixão. Entendeu? Igual Jesus agiu com compaixão na vida daquela viúva. Entendeu? Então, se eu começo a amar quem está do meu lado, eu vou ser movido de íntima compaixão na vida dele. E aí, cara, quando eu for para a África, é uma extensão daquilo que eu já faço aqui. O que você está indo fazer lá? Eu estou indo lá amar as pessoas. Porque a minha cabeça já mudou, eu já amo as pessoas, já entendi que fazer missões é amar alguém.
Então eu já estou amando. E amor é o quê? Amor não é um sentimento abstrato, amor não é algo subjetivo. John Stott já dizia que amor é mais serviço do que sentimento. Então amor é servir. Cara, a pergunta mais importante é a que Jesus fazia. Quando ele se aproximava dessas pessoas, que era o quê? O que tu queres que eu te faça? Então eu falo, no evangelismo bem feito, você fala pouco e ouve muito. Se você precisou falar muito, é porque seu evangelismo não foi eficaz, não foi bem feito. Entendeu? Porque o evangelismo não é falar com as pessoas, o evangelismo é se conectar com o próximo. Era isso que Jesus fazia. Por isso Jesus chegava e perguntava, o que tu queres que eu te faça? Entendeu? Ah, Senhor, eu quero ver, ah, Senhor, eu quero andar, Senhor, eu quero tal, entendeu? Então, olha como essa pergunta é importante. Porque se eu não pergunto para o outro, eu vou dar para ele aquilo que eu acho que ele precisa e não aquilo que ele necessita. E por isso o nosso serviço é assistencialismo. Entendeu? E aí, voltando para o fórum que eu estava falando, aí eu falei mais ou menos um apanhado de tudo isso, terminamos o fórum. Quando terminou o fórum, esse pastor que fazia trabalho há 20 anos, entendeu? Ele veio chorando e me abraçou, cara. E ele chorando falou comigo, pastor, obrigado. Porque hoje eu aprendi que eu estou há 20 anos fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Nossa. Que aí foi a história que eu contei aqui, dos meus filhos, né? Que Deus me perguntou. Então eu falei, então não é fazer sem entendimento, não. Deus quer que a gente entenda. E entender por que eu estou fazendo. Cara, porque o coração de Deus bate por almas. Entendeu? E quando eu entendi isso, ele fez o meu coração bater por almas. Então agora eu sei porque eu estou indo. Eu não estou indo dar comida para as pessoas. Eu não estou indo dar roupa para as pessoas. Eu estou indo lá amar as pessoas. Eu levo tudo. Eu levo, é óbvio. Porque a gente sabe que essas pessoas têm fome. Né, cara? Então a gente vai saciar, tal, tudo isso. Mas é diferente dar comida pelo vidro do carro e sentar e comer junto com essas pessoas. Que aí era o que elas falavam pra gente. Elas falavam assim, cara, vocês são diferentes. Vocês não vêm aqui só dar comida, vocês comem junto com a gente. A gente tá aqui sujo, fedendo, a gente tá drogado. E vocês estão aqui sentados. Cara, a gente falou. Aí uma vez eu falei pro cara, tu acha que tu tá fedendo? Eu falei, cara, o meu pecado fedia muito mais pra Jesus. E Jesus veio do meu lado, cara. Nossa, só por isso que eu tô aqui. Desse jeito. Entendeu? Meu pecado fedia muito mais, cara. O nosso pecado fede muito mais. Entendeu? Agora, se não tiver amor, você nunca vai ter isso. Você vai dar quentinha pelo vidro do carro, mas você nunca vai acessar o ser humano. Isso é fazer missão, não é pregar. Ah, lá, cara, se você não mudar a tua vida, você vai pro inferno. Você tem que aceitar Jesus, você tem que... Isso não é missão. Entendeu? A missão é amar a pessoa, é se conectar. E aí, repito, não é num sentido romântico. É no sentido de, por que Jesus perguntava, o que tu queres que eu te faça? Porque Jesus estava perguntando, cara, o que você precisa para mudar a tua vida? Entendeu? Aí Bartimeu vai falar, cara, eu quero ver. E realmente, quando Jesus dá visão a Bartimeu, ele está dando a chance de Bartimeu voltar para a sua vida. Entendeu? Ele agora não é visto mais como um peso para a sociedade. Ele agora pode trabalhar, entendeu? Ele pode pagar impostos. Então, isso é amar, biblicamente. É devolver a dignidade. Que foi roubada, que foi... Não interessa se foi roubada, perdida, entendeu? É restaurar. Cara, o que você precisa? O que tu queres que eu te faça significa como nós podemos te ajudar. O que eu posso fazer por você? Que mude a sua realidade. Porque senão a gente vai continuar dando aquilo que as pessoas não precisam. E elas vão continuar da mesma forma, da mesma maneira. Entendeu? Então, o amor é essencial porque é o amor que nos conecta um ao outro. Quando o cara sente... se o cara achar, se ele perceber, e a galera da rua não é burra, tá? A gente acha que os caras são pobre coitado, não são não, os caras são muito espertos. Mais até que a gente. Eu falo, coloca a gente na rua, a gente não sobrevive uma semana. Os caras estão há 5 anos, 10 anos. Então os caras são espertos, né? Então, se você chegar dessa posição de colonizador, achar que você é o salvador da pátria, cara, vocês estão aqui, vocês estão na rua, vocês não têm que comer, a gente veio aqui, a gente vai dar comida pra vocês, a gente vai pregar Jesus e tal. Os caras vão se aproveitar de você. Agora, se você chegar lá, amando a vida dos caras, que é isso, cara, você quer sair da rua? O que você precisa? Entendeu? Pra sair da rua. Né? E os caras verem que você é de verdade, os caras vão abrir o coração. Isso foi uma palavra que Deus deu pra gente no Raab. Que Deus falou assim, Alan, eu quero que vocês criem um ambiente. Aí eu falei, criar um ambiente, criem um ambiente
onde essas meninas se sintam amadas por vocês. Onde elas se sintam protegidas por vocês. É isso que eu quero. Vocês criam um ambiente onde elas se sintam amadas e protegidas. Aí eu falei, tá bom. E procuramos fazer esse ambiente. Depois de alguns anos, Deus veio me falar o porquê do se sentir amada e protegida. Deus falou, Alan, porque quando essas meninas se sentem amadas e protegidas por vocês, elas confiam em vocês. Quando elas passam a confiar em vocês, elas abrem o coração para vocês. Quando elas abrem o coração para vocês, o meu espírito pode entrar na vida delas. Entendi. Entendeu? Então a nossa parte era criar esse ambiente de amor e proteção. Elas se sentiam protegidas, se sentiam seguras, confiavam na gente e abriam o coração pra gente. Nisso o Espírito Santo podia entrar, porque o coração estava desarmado. Entendeu? Então é só isso que Deus quer de nós, cara. Que a gente ame, que as pessoas sintam que elas são importantes para nós. Não que nós estamos ali numa posição, numa relação vertical, onde nós estamos em cima e elas estão embaixo. Mas é entender que nós estamos numa posição horizontal. Entendeu? A gente está, ó, cara, no mesmo nível. Entendeu? Ninguém aqui é melhor que ninguém. Mesmo barco, né, cara? Mesma pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: que evangelização é um mendigo contando a outro onde encontrar o pão. Ah, sim. Então, tipo assim, a gente encontrou o pão, a gente está voltando e falando para eles. Ei, e assim mesmo, né? Porque quando a gente chegava lá com o café, aí eles caras, fulano, o cara lá do outro lado da rua. Ou eles falaram, peraí que eu vou chamar meu amigo. Ia lá, chegou os caras lá com café, vamos lá. Então eles iam espalhando que ali tinha café. Sim. Então evangelizar é isso, é voltar para as pessoas iguais a nós. E falar para ela, ei, nós sabemos onde tem pão, nós encontramos o pão. Entendeu? Mas a relação é a mesma. Você tá dizendo, cara, nós somos iguais, cara. Não tem essa não. Entendeu? Só que eu já encontrei o pão, eu já enchi minha barriga. Entendeu? Então agora eu tô te contando, vai lá, agora é a sua vez. Essa é a frase do Tim Keller, né? Ou não? É do... Não, atribuem a Spurgeon, mas o mais antigo que eu vi é o Detenilis. Detenilis. Evangelização é um mendigo contando a outra onde encontrar o pão. Entendeu? Que eu acho também lindo isso. Nossa, é demais, assim. E, pastor, pra gente encerrar essa conversa que, cara, por mim é longe, né? Muito longe, que tem muita coisa. Vamos marcar outro dia. Te marca outra aí. Aí você dá 5 horas de podcast pra gente falar. Fala só um pouquinho onde vocês estão, ali em Guaramirim, como é que tá o trabalho aí pra quem não conhece, Instagram e coisas pra poder te acompanhar lá. A gente tá em Guaramirim tem 3 anos, né? Nós mudamos pra cá. E ali a gente está com a igreja no bairro da Corticeira, que é um bairro também muito carente. Então estamos lutando lá em missões, tentando alcançar, tentando entrar ali. A gente ainda é meio complicado porque não somos daqui, então não conhecemos, né, praticamente ninguém ali. Mas enfim, a gente está com a igreja está trabalhando. Ainda não estou assim, envolvido com missões aqui da forma como eu quero, mas é porque eu não consigo, eu sempre falo isso lá na igreja, né? Que as pessoas lá na igreja ficam esperando, até outras pessoas que estão ali perto da gente falam, que já me acompanhavam, como você, né, da rede social, durante muitos anos, ficavam esperando a gente chegar na Corceira e sair fazendo uma porção de coisa de missões, né? Só que eu falo até pro pessoal na igreja, ó, eu nunca faço, eu não sei fazer nada que Deus não tenha me mostrado, entendeu? Jesus fala isso, né? Eu só faço o que eu vi o Pai fazendo. Sim. Então, eu poderia chegar na Corticeira e fazer uma porção de coisa? Poderia, mas seria tudo de mim. Agora, o Raabe não foi ideia nossa. Né? O Raabe tem uma história que eu vou estar contando hoje lá na igreja, como é que foi. Né? O Raabe, eu estava querendo servir minha cidade, eu estava orando para servir minha cidade. E aí Deus falou que a gente iria trabalhar com as meninas que se prostituiriam. Então não foi ideia minha, o Raabe. O retiro com pessoas em situação de rua não foi ideia minha, entendeu? Foi dado por Deus. Então eu não consigo fazer nada de mim. Ah, não, vamos sair evangelizando. Ah, não, cara, Deus tem que me mostrar, Deus tem que me dar. Né? Mas a igreja lá, as mulheres têm trabalhado bastante. A gente está até com um grupo lá, como que é o nome, Érica, do grupo? Das mães lá. Fraternidade à Luz da Bíblia. Nós temos
esse grupo que é para ajudar gestantes, né, mães também. Maternidade. A luz da Bíblia. A maternidade à luz da Bíblia. Tem um banner que estava Legal. procurando. Aqui, achei para passar as informações. A maternidade não precisa ser solitária. Vamos aprender juntas como lidar com os conflitos da maternidade a partir da palavra de Deus. E aí o nome do projeto é Maternidade à Luz da Bíblia. Então as mulheres estão trabalhando, estão empenhadas nisso. Minha esposa tem feito lá o trabalho com as mulheres, né? Vai até ter agora, né, o Café das Mulheres. A gente faz teologia do cotidiano. Tem o trabalho lá que elas fazem, a teologia do cotidiano. Legal. Que implica, né, o estudo bíblico, mas na igreja a gente fala muito isso, né, de uma espiritualidade cotidiana, que se dá no trabalho, que se dá no dia a dia da mulher que está em casa cuidando dos filhos. Isso é até importante desmistificar essa questão de missão, porque eu já ouvi, né, de uma mulher, e eu tinha pregado, no final ela veio me testemunhar isso, né, porque eu estava falando, tirando essa ideia de que missões é só viajar, né? E aí, como a gente fala muito de missão para a cidade, eu trabalho com missões urbanas, falei, cara, missão você servir quem está do seu lado, né? A igreja precisa servir a sua cidade, a igreja está na cidade para isso. Né? A igreja não está ali para ser um elefante branco, um prédio imenso, gigante, aonde uma, duas, ou que seja 5 dias na semana, um grupo de pessoas entra, lá dentro acontece um monte de coisa que parece mais uma sociedade secreta. Os vizinhos não sabem o que acontece lá, ninguém sabe. É uma coisa só para eles lá dentro, entendeu? Não! A igreja, o motivo da igreja é servir a comunidade ao redor. A igreja precisa impactar a comunidade. Não importa. Não, mas quem entra lá, quem está até, né, comentei essa redundância, quem entra lá dentro é impactado. Mas a questão não é essa. A questão é quem está do lado de fora ser impactado. A gente precisa mudar essa ideia, né? Achar que não é quem vai no culto é impactado. Não, a igreja existe para que a cidade seja impactada. Igreja grande é uma coisa, igreja influente é outra. A gente era uma igreja de 10 pessoas quando a gente, de certa forma, a gente causou uma mudança em Macaé, pelo menos no cenário religioso. Porque hoje eu ainda recebo mensagem de pastores falando assim, poxa, pastor, que falta faz o rabo aqui para nossa cidade. Pessoas falando, né? Você foi embora. O que eu recebo é que não tem nenhum trabalho hoje em Macaé que é feito para a cidade. É o que eu te falei. É a igreja trabalhando para a igreja. A denominação trabalhando para ela, para dentro. Não tem um trabalho que seja para a cidade. Entendeu? Então eu comecei a falar isso, aí veio uma mulher e falou, poxa, pastor, que bom que você falou isso. Porque eu era frustrada, porque desde jovem eu queria ser missionária. Meu coração sempre ardeu por missões, pastor. Mas eu casei, tive filho cedo, não deu para ir para missões, então hoje eu fico em casa, meu marido trabalha, eu fico em casa, eu sou uma dona de casa. E aí eu preguei falando sobre isso, né, que, cara, você pode ser uma dona de casa missionária. Não só pode como deve. Você pode ser um mecânico missionário, entendeu? E ela falou, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então agora eu vou fazer missões no meu bairro, na minha rua. E eu falei, é isso, glória a Deus, você entendeu, né? Então a gente fala muito sobre isso, é uma espiritualidade que se dá no dia a dia, sabe? Não é um momento especial no domingo. Não, cara, é a dona de casa que está lavando roupa. Tem um versículo que a gente cita muito na nossa igreja que é qual? Façam tudo para a glória do Senhor. Colossenses 3:23. Tudo que fizer, faça de todo o coração, não para os homens, mas para o Senhor. Entendeu? Então é isso. E aí Paulo, quer comais, quer bebais, coisas triviais. Olha só, não é em algo grande. A gente quer glorificar a Deus com conferências, sabe? Com algo... Mas Paulo está dizendo, quer comais, quer bebais, trivial. Façam tudo para a glória de Deus. Então a gente bate muito nessa tecla, né, cara? Tá lavando roupa, que seja para a glória de Deus, tá cuidando da sua casa, que seja para a glória de Deus. Isso a missão é isso, é diária, cara. Não é, a missão não é um momento especial. A missão pode ter dia marcado, hora marcada, igual o Rabi tinha. Sexta-feira, 8 horas, lá na Praça Veríssimo de Melo. Pode ter isso. Mas isso eu não posso esperar só sexta-feira, 8 horas da noite para fazer a missão. Entendeu? Enquanto não chegou o dia do Rabi, cara, eu tô fazendo missão no meu trabalho. Tô fazendo missão no mercado, na minha rua, cara. Entendeu? Então, essa é a ideia, né? Então, a gente tem feito isso lá.
as mulheres, o café, né? O Teologia do Cotidiano, que é o trabalho com as mulheres. Se alguém quiser participar, tem o Instagram da igreja, que é Betânia Casa de Amor, sim. né? Betânia Casa de Amor. Só se botar lá, @Betânia Casa de Amor. E o meu, que é @Alan Basílio. Amém, pastor. Obrigado pelo esse tempo, por essa aula, né? Porque é uma experiência de vida. E, como eu falei, queria ficar aqui muito tempo conversando, porque muita informação, muita coisa interessante que a gente pode debater. Mas eu creio que aí quem vai ouvir esse podcast, quem está em casa, quem vai depois poder aproveitar esse tempo, eu também vou ouvir de novo, para poder ser edificado. E espero que quem acompanhou possa. Eu creio que a gente sempre se reúne de forma intencional, e a ideia do podcast é, de fato, cara, ativar o cara, ativar o teu pensamento, mudar a tua percepção da vida cristã, daquilo que tu não estava percebendo, para que tu possa ser ativado e despertado para Deus te usar onde você estiver. Amém? Amém. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, até a próxima. satisfação. Essa é a primeira de muitas. Obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um abraço, obrigado. Valeu. Amém.